Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaac, sou médico veterinário e hoje eu vou estar falando a respeito de genética, né? Alguns termos técnicos, né? Como que é feito, desmistificando algumas coisas também e explicando como que funciona, tá? Vou falar a respeito da heterozigose e homozigose. O que é um animal homozigoto e o que é um animal heterozigoto? Quais as vantagens, desvantagens, como é feito, porquê dos custos, quais os custos e também explicando alguns termos técnicos. Então, o vídeo de hoje vai ser isso, tá? Então, primeiramente, o que é um animal homozigoto ou heterozigoto? Vamos lá, a diferença entre um e o outro. Basicamente, o básico, um homozigoto. Um animal homozigoto, ele é um animal basicamente puro em uma determinada característica, tá? Então, um animal ser homozigoto significa que ele tem mais condições de transmitir determinada característica para a sua prole. Ou seja, se eu conseguir acasalar um animal homozigoto, com outro animal, significa que ele vai ter mais possibilidades de transmitir aquela característica para aquela prole dele, entendeu? Por isso que um animal homozigoto, digamos assim, ele é mais caro, porque significa que você vai ter mais certeza de levar aquela característica à frente, entendeu? Um animal heterozigoto, ele é um animal basicamente misturado, tá? Mestiço. E se eu colocar um homozigoto de determinada característica cruzando com outro homozigoto de outra característica, eu vou fazer aquela mistura e vou fazer um mestiço, tá? Esse animal mestiço, ele é também chamado de F1 e ele é heterozigoto, tá? Ele é portador daquela característica, da característica dos dois pais, mas ele tem heterose, ele tem uma mistura daquelas duas características, tá? É um puro com outro puro, vira um mestiço, tá? Eu cruzo, basicamente é um cruzamento. Quando eu cruzo um heterozigoto com outro heterozigoto, mistura ainda mais, tá? Aí faz aquela panela, aquela mistureba lá dentro, tá? Isso significa que o heterozigoto ele tem menos possibilidade de transmitir determinada característica para a prole, tá? Então vai ser a mistura, não é certeza de a prole sair com aquela mesma característica, entende? Como é feito um homozigoto ou heterozigoto? O heterozigoto eu já falei como é, né? Mistura um puro de uma determinada característica com outro puro de outra determinada característica, eu misturo, vira um heterozigoto, tá? Vamos colocar isso em exemplos para ficar mais fácil. Tá? Vamos pôr um cavalo de preto. Vamos colocar cores, né, que é mais fácil da pessoa imaginar. Um cavalo preto, eu misturo com um cavalo castanho, cavalo preto homozigoto, cavalo castanho homozigoto, dois puros. Misturo os dois, vira um heterozigoto, tá? Pode sair misturado as cores, ou pode sair um preto mais acastanhado, um castanho mais escuro, pode sair os dois. Isso falando em animais puros, totalmente puros. Tá? Eu misturo os dois, o cavalo vai ser um mestiço dessa característica, tá? Vai ser dessa característica. Outras características, ele pode ser heterozigoto, pode ser homozigoto, outra coisa, tá? Pode, por exemplo, o passo, né, um cavalo marchador que marcha, um cavalo que mais inteligente, um cavalo menos obediente, tá? Um cavalo mais rápido, um cavalo mais lento, mais musculoso e tal. São todas características que podem ser
selecionadas, tá bem? Então, todas as características podem ser selecionadas. Como que eu faço agora um homozigoto? Um cavalo puro. Como é que se faz um cavalo puro? Um animal no geral, nem precisa ser cavalo. Eu vou dar exemplo de outros animais, tá? Porque o princípio é o mesmo, mas tem algumas leis que são diferentes, leis genéticas, tá? Que são diferentes para as espécies, entendeu? São várias coisas, né? Por exemplo, não existe cavalo branco. O cavalo branco, todo mundo chama de... Quem é leigo fala que é branco, né? Olha o cavalo tordilho e fala, um cavalo branco. Na verdade é tordilho. O branco é uma, é uma cor que tem um gene letal, né? Quando o cavalo nasce branco, ele morre. Ou nem nasce, né? Nem nasce. Então tem várias leis que aglomeram. E tem, vamos dizer assim, características que são mais fortes, né? Que são mais fáceis de selecionar e tal. Por exemplo, da cor, né? O cavalo tordilho, por exemplo, ele tem a tendência a ser mais forte, né? Mais fácil nascer um cavalo tordilho do que nascer um cavalo preto, né? A mesma coisa em cachorro. A cor predominante, né? Nessas espécies, né? Por exemplo, cachorro, a cor predominante nos cães, né? Na espécie canina é o tigrado e o castanho, né? Tigrado, castanho não, o baio, né? Essas cores são bem mais fortes, né? Para se selecionar. É mais fácil nascer um cachorro dessa cor do que de outras cores, entendeu? Como se faz um puro? Como se faz? Vamos lá. Normalmente numa raça, você cruza um animal com uma determinada característica com outro que tem a mesma característica. Cruza os dois e vai selecionando, tá? Como que faz para ter, por exemplo, em cães? Eu quero fazer um cachorro todo preto, tá? Eu pego uma cadela preta com um macho preto, cachorro preto, acasalo os dois e sai uma ninhada, vamos supor, sai um terço da ninhada preta, um terço sai tigrado e um terço sai baio, sai castanho, tudo. Eu pego os que nasceram pretos e cruzo entre si, ou volto na mãe ou no pai. Aí vem a dúvida, né? Mas isso aí, você vai cruzar pai com filho, vai cruzar irmão com irmão? Você vai colocar o mesmo sangue misturado? Sim. Normalmente, quando se faz uma raça, tem isso aí. Tem cruzamento entre parentesco, tá? Tem cruzamento entre parentesco. Por quê? É mais barato, se é mais fácil encontrar animais do mesmo que tem a mesma característica numa mesma família, e isso embarateia o custo e diminui o tempo de procura, de você procurar um animal com a mesma característica e que você tenha certeza que tenha aqueles genes, entendeu? Aqueles genes, e você tem também mais certeza de quem são os pais, quem são os avós, porque está dentro da sua criação, entendeu? Normalmente toda raça tem isso, tá? Toda raça. Por isso que um cachorro nasce aquela ninhada toda da mesma cor, nasce os cachorrinhos tudo igual, tudo peludinho da mesma cor, né? Toda raça tem isso, tá bem? Toda raça tem isso. Agora, a desvantagem é isso mesmo, que todo mundo sabe. Pode nascer animal defeituoso, pode nascer animal com imunidade baixa, pode nascer animal mal formado, né? Pode acontecer várias coisas, né? E também pode, quando isso se chama fechar o sangue, né? Quando você cruza entre parentes, chama fechar o sangue. É quando você fecha o sangue do animal, você diminui a heterose dele. A heterose tem vantagens, né? Uma das vantagens é a imunidade. Quando você diminui a heterose do animal, você diminui a gama de DNA do animal para combater determinadas doenças, tá? Aí por isso que os animais puros têm essa fama de serem mais fracos, tá? De serem mais fracos para doenças e tudo mais, né? Várias coisas.
Assim, então, que é feito um animal homozigoto. Por isso o animal é tão caro, por isso o sêmen do animal é tão caro, tá? É, também, você é mais difícil você conseguir fazer essa criação, porque, como eu falei, por exemplo, nos cães, uma ninhada, nasceu um terço preto. Ou seja, você jogou fora 2 terços da ninhada, você teve que descartar. Você teve que descartar da sua criação porque não valia para o seu objetivo. O seu objetivo. Então você usou só um terço da ninhada. Por exemplo, de 6 animais, você usou 2 só. Descartou 4. Por isso é tão caro. Por isso o custo também é caro. Tá? O tempo demora. Para cães, para animais que têm ninhadas maiores, o custo é mais baixo, né? Por exemplo, um rato. Você consegue fazer uma linhagem de um rato em um ano. Você consegue fazer a linhagem de um rato. Você consegue deixar um rato homozigoto em menos de um ano, né? Que produz muito. Agora, um cavalo, por isso que é tão caro um animal homozigoto, tá? Por isso que é tão caro. As desvantagens, eu já falei do homozigoto, né? Imunidade baixa, pode vir doenças também que são que o animal ele não vai ser só puro dessa característica que você quer, ele vai ser puro também de doenças que já vem junto com a linhagem dele, tá? Já vem junto com essa linhagem. Então por isso que tem várias raças que têm predominância de doenças. Por exemplo, animais braquicefálicos, bulldog, braquicefálicos de focinho curto, isso eu estou falando dos cães, tá? O bulldog francês, por exemplo, ele tem problemas de coração, problemas respiratórios, todos esses problemas estão associados à raça, tá? À própria raça do animal, e isso é da seleção, entendeu? Então já vem junto com a raça. Então você vai acabar trazendo problemas também, quando você vai apurando. É muito difícil ter uma raça que não tenha problemas, tá? É uma raça pura, pura mesmo, que não venha com algum probleminha, tá? Sempre vem com algum probleminha. Por isso a vantagem de, às vezes, você abrir o sangue, tá? Fazer a heterose, ou fazer um heterozigoto. Muitas vezes, numa linhagem, determinada linhagem, o próprio criador ele abre o sangue, porque ele pega um animal de outra linhagem, ou pega de outro criador, né? Joga dentro da criação para abrir mais o sangue, porque está fechando demais o sangue, está começando a aparecer doença, está começando a morrer ninhada, está começando a morrer filhote. Então mistura. Então ele mistura. E isso é uma grande vantagem, tá? A vantagem do heterozigoto e as desvantagens. O heterozigoto, ele tem, uma vantagem muito interessante. A imunidade é muito alta. Por ser um heterozigoto, uma mistura, ele traz a genética de outro pai, de um pai que ele é resistente a determinada doença, é fraco a outras doenças, e a mãe que é resistente a determinada doença e é fraca em outras doenças. Você mistura, né, você faz uma mistura daqueles genes, então isso torna o animal mais forte a várias doenças, tá? Normalmente se vende muito o F1, que é o primeiro cruzamento, tá? Um puro com outro puro. Você faz um F1. O F1 ele tem o máximo da heterozigose. Para animais de produção, isso é fantástico. Isso é fantástico. O animal produz muito, o animal é mais precoce, o animal ele é mais resistente a doenças, tá? Ele produz mais, entendeu? Por isso que, por exemplo, uma empresa que ganha muito dinheiro com isso é a Embrapa. A Embrapa não vende animais puros, ela vende animais mestiços, animais cruzados. Animais cruzados, vende o cruzamento. Embrapa 051, Embrapa 23, o nome da raça é essa, né? Para leitão, para galinha, para isso tudo, tá? E não estou falando mal, né? Pelo contrário, tá? Para quem quer produzir, isso é muito bom, tá? É um animal mais resistente, que produz mais, que come e produz valores
valores semelhantes, entendeu? O que ele come, ele produz, ele consegue bater o que ele gasta, entendeu? Ele consegue se pagar. Então isso é muito vantajoso para o produtor. Agora, para você tirar filhote, aí já é outros 500, tá? Para você tirar um F1, filhote de um F1 com outro F1, por exemplo, não compensa. Por quê? Quando você vai cruzando heterozigoto com heterozigoto, vai cruzando, vai se misturando, vai diminuindo a produção, vai diminuindo, diminuindo. O puro ele sempre vai produzir mais, tá? Ele sempre vai produzir mais para determinada característica. Agora o heterozigoto não, tá? Ele pode ser um animal misto, pode ser um animal, às vezes até o misto produz muito, tá? Bastante. Tá? Mas o puro ele tem essa vantagem, né? E às vezes vantagens é aquilo, imunidade baixa, tem muito mais cuidado, tem que ter muito mais cuidado, tem que ser uma pessoa bem chata para mexer com esses bichos, porque animal puro tem que ter certo cuidado, mais custos, mais gastos. Por exemplo, vacina tem que ter uma vacinação, uma vacina muito boa, tá? Tem que ficar de olho na doença, tomar cuidado com a higienização sempre, tá? Essa é a desvantagem do homozigoto, tá bem? O custo, como eu já falei, para um heterozigoto é muito mais fácil eu produzir e vender, entendeu? Agora um puro não, um puro é bem mais caro. Por isso que aqueles animais PO, puro de origem, são caríssimos, né? Porque por causa disso, entendeu? Agora eu vou falar a respeito de uma coisa que todo mundo fala, mas não se dá conta de que tá errado. Às vezes até eu mesmo falo, mas eu falo para explicar para pessoa que às vezes ela não entende, às vezes ela tem, é, ela já colocou isso na cabeça e é difícil tirar, mas quer dizer, não é difícil, mas a pessoa já tomou aquilo como verdade. Qual a diferença de cruzamento para acasalamento? Que isso já está até entrando um pouco no tema que a gente está falando, tá? O cruzamento e acasalamento. Acasalamento é quando eu coloco o mesmo animal, da mesma espécie, mesma raça, da mesma linhagem e cruzo esses dois animais. Por exemplo, um puro de uma mesma característica com outro puro da mesma característica. Eu faço um acasalamento. Normalmente é o que mais acontece, acasalamento. Mas todo mundo fala cruzamento. Ah, eu vou cruzar esse animal com esse animal. Não, tá errado. Cruzamento é o que? Vamos pensar na rua. O que é um cruzamento numa rua? É uma rua que vem de uma direção e outra rua que vem de outra direção. Elas se cruzam, entendeu? Vem de uma direção e vem de outra direção. Então, o cruzamento basicamente é esse. Eu pego um animal que ele vem de outra linhagem ou outra raça, por exemplo, e cruzo ele com um animal de outra linhagem ou outra raça, tá? Ou até outra característica, às vezes a mesma raça, mas de características diferentes, por exemplo, de linhagens, tá? Isso é um cruzamento, tá? Um animal que vem de uma direção diferente com um animal que vem de outra direção. Eu cruzo eles, entendeu? Cruzei eles, isso é um cruzamento, tá bem? Um animal que tem outras características com um animal que tem outras características. Isso é um cruzamento. Assim eu formo um F1, faço um animal heterozigoto. Um acasalamento é animais da mesma raça ou da mesma linhagem. Isso é um acasalamento. Esse é o termo certo. Normalmente a maioria das pessoas fazem acasalamento e falam que estão fazendo cruzamento, tá? Então isso é só um termo técnico que é bom às vezes falar, né? Desmistificar, que normalmente todo mundo fala assim, né? Mas esse é a origem do termo, né? E como deve ser, ser descrito na genética. Às vezes eu falo, vou cruzar esse animal com outro animal, mas se eu falar acasalamento, às vezes a pessoa demora a entender, entendeu? É termo técnico, então é complicado para você explicar, né? Você tem que parar para explicar um termo técnico, não, vai entrar melhor na cabeça da pessoa do jeito que ela sabe, né? Mas aqui é bom a gente entender, tá? Eu tô falando de uma pessoa que está procurando conhecimento, então, às vezes produtores, né, que estão procurando conhecimento, então é bom eu explicar direitinho, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida a respeito do tema, eu estou à disposição, tá?
Eu também, se precisar de qualquer dúvida ou também consultas ou consultoria veterinária, eu também estou à disposição. Meu WhatsApp está embaixo na descrição. Meu Instagram também, caso queira tirar dúvida, queira ver como eu trabalho e tudo, tá tudo lá no Instagram, tá? Um abraço e até a próxima.